Você teve essa transição, né? Então, teve um momento que você resolveu virar a chave, né? De trabalhar para ser executivo de uma empresa para virar um empresário, né? Pra primeiro virar até um autônomo, né? É um self-employed para depois virar um empresário, ter gente trabalhando para você e tal. Você se preparou, seja financeiramente, né? Para, cara, se eu precisar ficar um tempo sem renda, como é que vai ser? Ou foi, cara, saco cheio, muito mais esse trabalho, muito mais viajar, etc. Tô indo embora amanhã. Como é que foi esse processo? Conta aí. Com 3 filhos e esposa grávida, eu tive que me planejar, porque o problema não é nem assim. Como eu disse, meu pai era pedreiro, então basicamente não cresci pobre de morrer de fome, mas a gente cresceu com pouco recurso. Então você fica meio acostumado com aquela vida. Mas eu tinha ali, acho que uns 6 meses, 8 meses de salário, mais ou menos, quando eu saí. Eu lembro quando eu peguei a minha licença na mão, eu virei para minha esposa e falei assim: olha, o dinheiro vai acabar dia 15 de abril. Isso era quando? Dezembro de 2014. Então eu falei: o dinheiro acaba 15 de abril. E o que eu sabia do ramo imobiliário é que demora 3, 4 meses para você fechar uma casa. Aí eu falei: bom. Aí meu amigo falou: não, vai fazer open house, vai encontrar com pessoas, vai fazer isso. E aí, meu amigo, era sábado e domingo, open house, trabalhando sem ganhar nada. Aí eu arrumei um cliente lá para janeiro e tal, e a vida andando. Demorou de dezembro, dia 1º de abril, o meu primeiro fechamento, a primeira casa que eu vendi, que o meu cliente comprou a casa, foi 620 mil. Aí já deu aquela respirada. Aí a segunda casa fechou dia 3 de abril, foi 675, aí a outra fechou mais ou menos pro dia 14, foi 480, e aí a coisa foi andando, eu falei: agora sim. Aí engrenou. E aí eu sempre ia falando para minha esposa: bom, agora o dinheiro vai acabar em agosto, o dinheiro vai acabar em dezembro. Até que um dia ela virou para mim e falou assim: olha, não fica pensando quando o dinheiro vai acabar, porque senão o seu trabalho está focado em o meu dinheiro vai acabar. Para de pensar no dinheiro acabar e começa a pensar, não esquenta mais a cabeça, porque já dá para ver que a gente consegue sobreviver com isso. E aí eu mudei o foco, parei de pensar nisso, mas assim, foi apertado. Eu tentava não me preocupar muito com isso, porque a pessoa se planeja, mas assim, você está à mercê do que vai acontecer. Eu não tenho controle de quem vai comprar e quem vai vender. Como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até que leva um soco na cara, né? Exatamente. E essa era a parte que eu tava meio assim. O que me agrada hoje no trabalho que eu tenho não é só a flexibilidade de ter o tempo livre para poder fazer o que eu quiser, mas ao mesmo tempo ter a responsabilidade de saber que eu tenho um compromisso com cada cliente que eu tenho. Então eles são os meus chefes, apesar de eu não ter que bater cartão às 8 e às 5. Desde que eu saí da faculdade, eu nunca me dei bem com o sistema de cartão, para dizer bem a verdade para você. Eu acho que eu era meio... Eu não posso dizer rebelde, mas eu não gostava... Eu não me sentia bem. A empresa falava: você tem que estar aqui às 8 e às 5 você tem que sair. Só que o que acontece se eu terminei todo o meu trabalho, as minhas tarefas naquele dia? Eu preciso ficar sentado até às 5 horas só para bater o cartão? Então, eu fiz isso uma vez só numa empresa farmacêutica e ali foi a gota d'água. Foi por isso que eu escolhi virar consultor, porque a vida de consultoria você não tem hora para entrar, só que também você não tem hora para sair. Então eu saía de lá 11h30, meia-noite, 1 da manhã, tinha dia que a gente saía 2 da tarde, mas você tem tarefas para ser feitas, então você não precisa ficar se preocupando. Então eu acho que esse espírito empreendedor que as pessoas têm é esse incômodo de estar engessado num certo período, entendeu? Eu sei que isso não é para todo mundo, porque tem aquela coisa que a pessoa tem que ver que você tem todas as maravilhas de ser uma pessoa que trabalha para você mesmo. Por outro lado, você é responsável financeiramente e também toda a parte de cuidados de saúde da sua família. Porque se acontece alguma coisa com você tem que ter seguro, você tem que ter seguro de saúde, você tem que ter todas essas proteções aí atrás de você. Isso custa caro. É o trade-off, né? Assim, por um lado, com o funcionário, você sabe que todo dia, né? Sei lá, dia 15, dia 30, dia 1 e dia 15, tá na conta, você tem aquela segurança de, enfim, plano de saúde, etc. Por outro lado, tem questão de flexibilidade, né? O que mais que você vê, assim, acho que de trade-off entre o mundo que você estava antes com esse mundo agora, né? Porque você falou um ponto importante, assim, acho que essa questão de segurança é um ponto importante, né? Você não tem para onde correr, né? Você tem que se virar e ser responsável por fazer acontecer. Sim, por exemplo, quando começou
não para tocar aí no assunto do Covid, mas quando começou o lockdown, que todo mundo tinha que ficar em casa. Se você é um assalariado, você está na sua casa, seu salário vai vir de qualquer forma, então você está tranquilo. Eu fiquei pensando assim, eu comecei a analisar o que eu ia fazer. Eu falei, bom, se eu saio, eu vou correr risco e vai que eu morro e minha família fica sem dinheiro. Mas se eu ficar em casa também, eu vou ficar sem dinheiro. Então, eu fiquei em casa 2 semanas, mas depois eu falei, quer saber? O governo aqui foi muito proativo na minha área, porque eles colocaram aqueles trabalhos essenciais. Então você tinha policial, bombeiro, o povo que trabalhava em hospital e os corretores. Aí tinha o pessoal, os caminhoneiros, tinha toda aquela coisa para a logística do país não parar, para a gasolina chegar no posto. O povo tinha que comprar casa, os advogados que trabalhavam no ramo imobiliário tinham que trabalhar, as companhias de título, que são os cartórios daqui, para fazer os fechamentos tinham que trabalhar. A hora que eles colocaram isso na lista, eu falei, bom, agora eu vou sair para trabalhar e seja o que Deus quiser. Naquele ano, a maioria das pessoas saíram do ramo imobiliário, onde eu estava. 30% dos corretores deixaram de ser corretores. Mas o trade-off que eu vejo é o seguinte, eu acho que tem mais prós do que contra. Por exemplo, eu graças a Deus consegui ver todos os meus filhos crescerem. Quando eu consigo levar eles na escola, quando eles vão sair da escola eu estou lá esperando eles. Então eles estão acostumados a ver o pai sempre na volta deles, entendeu? E eu sempre tento fazer, eu acho que isso não tem valor.